Olá, no ar mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas. E hoje o Sala de Entrevistas recebe um dos maiores publicitários, eu sempre falei, do sul do país. Conheci esse cidadão quando ainda trabalhava como locutor de FM. E numa campanha de um colégio particular aqui de Criciúma, para um vestibular. Na época tinha muito essa situação de vestibular da CAF. E a minha rádio contratada, a Rádio Transamérica, a gente pode falar sem problema nenhum, contratada pelo Colégio Michel, para fazer a cobertura do vestibular. Tinha um colégio na época que era muito tradicional, Energia, e ele sempre dava banho em cobertura. Mas aquele ano quem deu banho foi a cobertura do Colégio Michel. Tudo capitaneado por esse cara. Aprendi, me apaixonei por ele a partir daquele momento. Nos tornamos amigos e hoje ele está aqui como meu convidado do Sala de Entrevistas, publicitário Amarildo Passo. Lembra dessa época? Lembro, tu estavas falando e estava me passando um filme, exatamente, né? Porque me parece que naquela época, isso tem muitos anos, né, Bebel? Michel é 10, tal, e a cobertura foi fantástica. E isso, muito mérito do trabalho que tu fez naquela ocasião e toda a tua equipe, mas o mais incrível ainda foi o resultado do colégio naquela ocasião no vestibular. Bateu todos os recordes possíveis, tal. Então foi um negócio bem interessante e gratificante para todos nós, né, naquela parceria de ter contribuído com o colégio e com aquela garotada que naquela época estava passando o vestibular e hoje estão aí nas suas atividades profissionais, com certeza, até porque já se vai 15, quase 20 anos. 20 né? anos, eu acho. 20 anos. É por aí. Mas daí tu está revelando a nossa idade. Mas não tem como, né? Não tem como. Me diz uma coisa, tu é publicitário, por que muda tanto? Por que migra tanto? Por exemplo, eu lembro que há 12, 15 anos atrás, 20 que seja, esse negócio de cobertura de vestibular era uma febre, né? Tinha o Colégio Energia, nós tínhamos o Colégio Objetivo, o Colégio Dimensão, o Michel, o Marista, enfim. E agora não se fala mais em cobertura de vestibular. Por que muda tanto esse tipo de situação? Nesse caso, é muito específico, né? Na verdade, quem trouxe essa disputa, de uma certa forma até saudável de toda essa movimentação, à época, foi o Colégio Energia, né, que fez toda essa movimentação, enfim, naquela ocasião. E isso acabou provocando, em colégios como Michel, São Bento, Marista e outros colégios, um envolvimento, né, um envolvimento maior e convenhamos, até não deixava de ser uma oportunidade para mostrar toda a potencialidade de cada colégio e o que proporcionava aos seus estudantes, né, os futuros acadêmicos das nossas universidades, tanto de Santa Catarina quanto do Rio Grande do Sul. Claro. Então acho que foi muito isso, daquela época, né? A partir do momento em que o Energia também diminui essa intensidade, os colégios tradicionais da cidade, os 3 tradicionais, porque nós temos outros colégios muito importantes na cidade, de formação importante, claro, né, na nossa cidade. Mas os 3 tradicionais... Você se refere a quem? São Bento, Marista São Bento, e Marista e Michel. Né? Aí tu tem aplicação, tu tem outros aí e tal. Mas esses 3 meio que fecharam o entendimento, né, de relação, de saudável no mercado e tal. Né? Eu acho que, e sem sombra de dúvida, as ondas também que existem, dos momentos, né, das várias questões que são levantadas na economia. Mas não tenha dúvida que naquele momento houve um fato e este fato provocou para que os demais colégios também se movimentassem, buscassem externar os resultados no vestibular. Lá no teu início de carreira, tu imaginava que a tua agência e você como publicitário seriam um dos mais premiados do sul do país? Seria um profissional de tamanho reconhecimento? Eu tenho uma situação que é interessante, porque eu venho para cá, isso já em abril completaram 24 anos, né? A agência tem quase 20, por aí, em torno de 20 anos. Eu venho para cá com o sobrenome Passos. Bom, naquela época, terra de italiano, muito forte, como é que um Passos vai vencer? Então eu tinha um compromisso, e eu sempre fui muito isso nas atividades que eu exerci, de exercer na plenitude. Então eu tinha que fazer a diferença nessa questão dos prêmios, de ser premiada, não da busca do prêmio, mas da eficiência daquilo que eu pudesse fazer. Quer dizer, cases que pudessem proporcionar, que fossem cases de sucesso, de grandes resultados para a empresa. Então eu acho que foi um reflexo desse trabalho responsável, desse trabalho sério,
eu diria assim, ó, que das premiações que a gente recebeu, a mais importante para mim foi quando eu no primário, quando estudava tal, nós tínhamos a base dos livros tal, era de uma editora, a editora Saraiva. Saraiva, claro. A editora Saraiva, muito bem. Passado alguns anos, eu com a agência de publicidade, tenho uma página no livro da língua portuguesa da editora Saraiva, o 7º ano em todo o Brasil, uma página em que é um material construído de uma campanha da agência, né, que é base de estudo para a garotada de todo o Brasil. Isso, para mim, não tem preço, né? E hoje nós estamos na direção da Associação Brasileira das Agências de Publicidade, a ABAP. Sou vice-presidente da Associação Latino-Americana para Santa Catarina, a ALAP, que organiza o Festival de Gramado. Quando tu não inicia imaginando que vai acontecer algo lá na frente em termos de prêmios, de reconhecimento. O que tu imagina é o seguinte: se eu tenho um negócio, eu preciso exercê-lo na plenitude, eu preciso exercer com muita responsabilidade. E foi isso que a gente fez nesse tempo todo. Bom, como publicitário, todo mundo sabe da tua competência. Agora, você também se caracterizou nos últimos anos como um grande marqueteiro político. Você coordenou grandes campanhas vitoriosas aqui em Criciúma e em outros municípios também. Tanto é que o resultado disso foi este livro. Saiba como chegar à vitória. Eu tenho chance de ganhar uma eleição? Com certeza. Com certeza. Eleição, o que a gente mostra nesse material, que foram 14 eleições de prefeito e 13 vitórias, é o que tem aí. É a metodologia adotada nessas 14 campanhas eleitorais. Qual é a metodologia? Lá em 2000, quando a gente fez a primeira campanha profissionalmente, Bebel, nós imaginamos o seguinte: olha, eu preciso adotar um sistema, uma metodologia que proporcione surpresa ao adversário, né? E que eu possa ter um domínio amplo do projeto que eu tenho na minha mão. E nada mais é do que todas as ferramentas utilizadas para a constituição das empresas privadas, da gestão privada, eu aplico em campanha eleitoral, sabe? E é este modelo que vem dando os resultados que a gente tem, enfim, logrado êxito em todas as eleições, com exceção de uma que a gente lamentavelmente não conseguiu. Eu tenho essa dívida ainda com o município onde a gente não ganhou, mas foram 13 vitórias em 14 eleições. Então, essa sistemática, tu precisa que as eleições tenha estudo, tenha planejamento, conceito bem definido, domínio de ambiente, tu tem que conhecer a cidade bem. Bom, você quer ser candidato? Bom, se tu quer ser candidato para daqui a 4 anos, sabe, que é o ideal, este é o momento de tu começar a desenvolver um trabalho, né? Se tu não construiu nada para disputar já esta eleição, porque tu precisa ter um rastro, tu precisa ter algo feito, tu precisa ter ser conhecido eticamente, tu precisa ter algo. Se tu não tem, tu tem que construir para o futuro. Então, se tu planejar, se tu estudar, se tu saber potencializar aquilo que tu tem de melhor, aquilo que tu faz com a tua seriedade, com a tua responsabilidade, tu tem um passo bem gigante para lograr êxito nas eleições. E é isso que tem feito de nós vitoriosos nas eleições. Bom, é aquela situação que o candidato acha que eu fui jogador de futebol, eu sou conhecido na cidade, só a minha figura é suficiente para arrecadar um monte de votos. Aí chega no dia da eleição, tem aquela frustração. Mas todo mundo me prometeu, tem um monte de gente que disse que ia votar em mim, eu não fiz aí 1000 votos. Esse negócio de popularidade, eu conhecia, eu conheço e já fui, enfim, isso daí... Mas tu é conhecido pelo quê? Pelo meu trabalho, talvez. Pela televisão, pelo rádio. Ou, por exemplo, tem jogador de futebol que... tivemos casos aqui em Criciúma, ex-jogadores do Criciúma que se candidataram, não fizeram 1000 votos. Vários. Por que isso acontece? Bom, mas ele é jogador de futebol, sabe? O cara é jogador de futebol, ou é jornalista, ou é publicitário, ou é médico, ou é engenheiro.
precisa saber se ele tem um trabalho desenvolvido pela sociedade, em algum segmento da sociedade, que realmente ele tem uma contribuição dada à sociedade. E se ele tem uma marca, se ele é reconhecido, né, por ser um homem trabalhador, um homem honesto, um homem ou mulher, né? Sim, claro. Né, honesto, ético, é isso que se busca. Ou se tu representa algum segmento da sociedade. Eu posso representar um determinado segmento da sociedade importante, entendeu? E este segmento vai me levar a representá-lo no legislativo ou no executivo, ou seja onde for. Tá? Não basta, eu tenho uma coisa, que um patrimônio que eu sou muito honrado por isso, de sair na rua e ser muito cumprimentado pelas pessoas. Eu gosto de cultivar amizade. Isso não significa voto. Não significa? Não. É uma distância muito grande. É o tapinha nas costas? Até acho que não tem nenhum. Talvez tenha dos filhos, talvez da esposa, dependendo, tal, entendeu? Mas não acho que eu tenha voto com isso, sabe? Então, tu tem que ter algum serviço prestado, tu tem que ser reconhecido por algo, tu tem que ter uma marca, perfeito? Isso não quer dizer que tu não possa construir se tu é alguém do bem, né? Se tu é alguém do bem, eu acho que tu tem que colocar o teu nome à disposição para dar esta contribuição à sociedade. Agora, acima de tudo, se tu tem um propósito de disputar uma eleição, não tem outro segredo, senão planejar como se fosse uma empresa privada, se fosse um negócio, tu tem que planejar este futuro, o que tu quer, como tu vai buscar. Sabe? E é difícil botar isso na cabeça do candidato? Tem candidato que acha que ele, por ser ele, conquistará a eleição, ganhará a eleição? Ainda tem, mas perdeu-se muito isso, viu? Isso tu tem mais em candidatos a vereador. Prefeito não, tá muito. Os candidatos a prefeito percebem esta necessidade de que as coisas não são mais bem assim. Elas precisam ser melhor pensadas. Isso, na verdade, começou lá em 89, com a eleição presidencial, né? E veio se arrastando e entrou nas eleições municipais. E hoje, se tu não tratar a eleição municipal de forma muito profissional, tu tem extrema dificuldade de chegar à vitória. Fernando Collor foi o primeiro a usar esse tipo de serviço? Foi. Nós temos dois grandes exemplos no país. A eleição do Fernando Collor em 89, eu acho que foi essa grande transformação, e depois nós não podemos esquecer da figura do Lula, né? Porque tu tinha um PT de greves, etc e tal, tu tinha um Lula barbudo, e daqui a pouquinho, Duda Mendonça, que foi ele que trabalhou isso, né, começou a mostrar um PT light, um PT moderno. O Lulinha Paz e Amor? O Lulinha, lembra do Lulinha Claro. Paz e Amor? O Lulinha bonitinho, o Lulinha queridinho, etc Barbinha e feitinha, tal, barbinha bonitinha. feitinha e tal. Quer dizer, a preocupação com a imagem, né? Mas tu tem também um exemplo negativo, né? Tu lembra a eleição para o governo do Estado, em Santa Catarina, onde pegaram, também no caso do PT, um exemplo do PT aí, Sim. pegaram a Ideli Salvati e a transformaram numa boneca no vídeo. Não pegou. Não pegou, não colou. Não pegou, não colou, porque não era aquela Ideli da batalha, da luta, tal. Não significa que aquilo iria funcionar, mas na verdade transformaram ela numa pessoa que não era, e aí foi um desastre eleitoral. Então, tu não pode, de um dia para o outro, tu transformar uma pessoa. Tá? Ela, na sua essência, ela tem que ser o que é, mas tu tem que aproveitar o que tem de melhor nela e potencializar isso para o exercício do bem para as pessoas. Legal. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, daí eu quero falar mais sobre esse livro aqui. O que motivou a Amarilda a escrever esse livro? O que tem aqui de interessante nele? E também quero falar sobre bastidores da política criciumense. Será que ele vai falar? Daqui a pouco a gente confere no Sala de Entrevistas. De volta com o nosso Sala. Amarildo, os bastidores da política, eles são tão fortes assim que te motivaram a escrever um livro? Isso você carrega desde quando? Eu começo a minha atividade política, na verdade, em casa. Né? Eu era um garotinho pequeno, sentava no chão e tinha as reuniões na casa do meu avô, na casa dos meus pais,
onde se discutia quem ia ser o candidato a prefeito na cidade. Vocês tinham essa conversa? E ali estava sentado, estavam nessa mesa dois falecidos, né? Eu estou afastado da vida política partidária, há muitos anos eu me afastei, mas era normal na minha casa, na casa do meu avô, está o falecido Pedro Ivo e o falecido Luiz Henrique da Silveira. Dois ícones da política catarinense. Da política catarinense. Então, eu comecei convivendo com isso, né? E aí, lá pelos 15 anos de idade, eu começo a questão do movimento estudantil, aí já começo militância, e aí eu com 22 anos de idade, e aí eu já era subsecretário da Casa Civil, no governo do estado de Santa Catarina. Começou cedo. Eu conquisto uma amizade, até porque ele era a estrela, né? E uma amizade com o então governador Franco Montoro, e passo a todos os meses ir para São Paulo, né, fazendo cursos na USP, no Instituto Brasileiro de Estudos de Ação Comunitária, no ILAN, no Instituto Latino-Americano, e tendo verdadeiros mestres como professores e aprendendo muita coisa, sabe? Eu fiz um curso na USP, não sei se foi 87, 88, um negócio assim, o tempo vai né? E que tu tinha professores como Fernando Henrique, naquela época. Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República. Exatamente. João Sayad. Tu tinha um time de alto nível como professores daquele curso, entendeu? Escola. Então, essas oportunidades foram me proporcionando. Eu já gostava, né? E isso foi me encantando. E eu sempre fui gostar muito dos bastidores, mas da prática saudável dos bastidores. Né? Bom, você foi líder da campanha política, sempre falando em marketing, né? De uma campanha política, as duas que mais computaram votos aqui na cidade. Clécio Salvaro e, posteriormente, Márcio Búrigo. Você conviveu no período em que os dois ainda tinham uma aliança muito forte. O que aconteceu para rachar dessa forma? O que tu viu nos bastidores? Como é que era o relacionamento dos dois quando eles ainda eram aliados? Na verdade, quando eu recebi o convite para fazer um trabalho de consultoria e preparar o projeto de reeleição deles, foi em junho de 2011 que eu recebo o convite, e a eleição foi em 2012. Naquela ocasião, eu levei 40 dias para aceitar o convite e tal, enfim, foi muita discussão. O governo do CLES naquela época eu tenho essa pesquisa, girava em torno de 50 e poucos % de aprovação. O governo. Já era um número bom. Já era um número razoável. Isso em julho, e ele me lança um desafio, que aceitava todas as condições que haviam sido estabelecidas, desde que em novembro o governo chegasse a 80% de aprovação. Uau! E nós chegamos a 82,25% de aprovação. Isso pesquisa que a gente mandou fazer, e depois o governador mandou fazer uma pesquisa e entregou para nós com 87% de aprovação. Mais ainda? Mais ainda. Então, enfim, havia toda uma estratégia do governo ali e tal, né? E a gente foi para uma eleição com muito domínio do cenário e da situação da cidade. Tanto que o Clésio tinha o problema, como tem ainda, amarrado juridicamente, né, da inviabilidade dele, e isso não pegou nele, né? A gente conseguiu blindá-lo, né, e saímos. Foi a 5ª maior votação do país, a maior do estado e a maior da história de Criciúma. É verdade. Né? Bom, não assume e vem a eleição suplementar. 2013. Bom, quando veio 2013, nós tínhamos um domínio, então, do ambiente da cidade de Criciúma completo, né? Dominava muito. Tanto que a pesquisa Quali que a gente mandou fazer só foi para confirmar aquilo que a gente já estava tocando. Mas aí é aquela situação, né? Quem está no poder não quer exatamente largar, né? Então eu prefiro não entrar nessa questão da relação, né? Até porque ela é muito delicada, né? Ela é muito... eu prefiro que o Márcio responda. Você teve que trabalhar de bombeiro em algumas situações. Muitas situações, principalmente na campanha do Márcio, né? Que tu tinha que levar que as coisas estavam tudo bem, e não era bem assim, né? Não era bem assim, existiam os problemas, e problemas seríssimos,
Mas tu não podia, profissionalmente, tu tinha que blindar isso e não deixar que isso ganhasse as ruas que poderia prejudicar. Você tocou num ponto interessante. Clécio Salvaro é reeleito prefeito de Criciúma em 2012. A candidatura é indeferida, ele não pode assumir. E ele, como sucessor, aponta Márcio Búrigo. Você disse o seguinte, aquela imagem que todos os oponentes batiam de ele é ficha suja, ele é ficha suja, não pode. Não pegava no Clécio Salvaro. E ele ainda consegue manter um índice de aprovação incrível. Mas como é que tu fez para blindar ele? Por que não pegou em Clécio Salvaro? Qual trabalho de marketing foi feito em cima dele para que essa situação não refletisse na campanha suplementar de 2013? Quando eu comecei a conceber o livro, eu contava um pouco de alguns cases e relatava algumas situações desta questão. Depois eu deixei de escrever isso e só estabeleci a metodologia. Né? Quando eu fizer 80 anos de idade, eu vou estar revelando essas coisas porque estão escritas, sabe? Mas na verdade, é a capacidade que tu tem do raciocínio de blindar um candidato. Quer dizer, o que nós fizemos, se tu voltar ao tempo e tu for buscar os arquivos das emissoras de rádio e televisão e os jornais, tu vai verificar que o Clésio, do momento que eu assumi, ele ficou um bom tempo sem conceder entrevistas. Pode buscar nos arquivos. Por quê? Porque a cada entrevista que ele concedia, ele tinha problemas, criavam-se problemas negativos. Então, estrategicamente, mesmo que alguns amigos da área da comunicação dissem, pô, tu não pode fazer isso com a gente, pô. Mas estrategicamente e profissionalmente eu tinha que tirar ele disso. Isso não significava dizer que os veículos não fossem falar dele e os jornalistas não fossem falar, até porque era prefeito. Só que esta blindagem dessa retaguarda que foi dada e colocar um homem de boa relação com as crianças, com as pessoas de mais idade, essa imagem de muito trabalhador e etc. e tal, tudo isso poderia contribuir para blindá-lo e os aspectos negativos não colarem nele, como não colou. Mas aí eu chego numa questão. Você falar com uma criança de 5, 6 anos, não, você não pode fazer, é uma coisa. Agora, como é que você vai falar para Clécio Salvaro, na época prefeito de Criciúma, que ele tinha que Tem uma passagem, se recolher? Tem uma passagem que o Arleu era o secretário de governo. Arleu da Silveira? Arleu da Silveira. Ele me liga e diz o seguinte, olha, o prefeito está irredutível e não muda de ideia, não tem jeito, não tem jeito. Não, negativo, estou indo aí. Eu vou lá, entro na sala dele, não tem jeito, o Arleu desiste. Eu disse, negativo, isso aí vai ser péssimo. E eu pego ele pelo ombro aqui, dentro do gabinete, pego ele aqui, ó, firme no ombro dele, tu acredita em mim ou não acredita? Tá bom, acredito. E aí ele voltou atrás. Quer dizer, qual é o segredo? Se tu está assessorando alguém, primeiro que tu tem que estar convicto. E segundo, que tu tem que passar segurança para quem tu está assessorando. Se quem tu está assessorando perceber que o que tu estás falando, tu está falando seguro, convicto do que tu estás falando, essa pessoa vai ceder com certeza. Qualquer um. E quando é que tu vai escrever um livro que conta esses bastidores? O Rubinho Barrichello teve uma época, assim que ele se aposentou, surgiu muitos boatos dizendo que ele ia lançar um livro. E a Ferrari, tu imagina, lá em Maranello ficou, olha, como é que vai ser o capítulo da Ferrari? E ele deu uma entrevista recentemente dizendo o seguinte, que o capítulo da Ferrari está pronto, mas ele não vai lançar o livro agora, mais para frente. Tem coisas que tu tem que segurar mesmo, não é o momento de falar. Ele, inclusive, falou uma situação que me chamou a atenção. Eu tenho que pensar até nos meus filhos. Meus filhos estão andando de kart. Quem me garante que lá na frente eles não sejam pilotos de Fórmula 1 e eu atrapalhe a carreira deles com a divulgação de um capítulo? Mas não é só isso, porque, assim, ó, eu já abri mão de fazer campanha eleitoral. Já abri, agora recentemente abri novamente uma determinada campanha, né? Com todo o respeito e tal. Claro. Eu não faço campanha para todo mundo, entendeu? Tenho meus critérios também, né? Ético, profissional, que defino. Mas eu te digo uma coisa assim, ó, na minha trajetória tem muitas histórias. Se eu for resgatar as histórias do Pedro Ivo, se eu for resgatar as histórias de Nelson Vedequim,
as histórias daqui, de Florianópolis, enfim, todo esse processo, tu tem muitas coisas ricas. Só que o seguinte, e aí é o que eu me questiono muito, será que eu terei o direito algum dia de colocar essas coisas no papel e isso puder, de alguma forma, prejudicar a imagem de uma determinada família? Sabe? Quer dizer, até onde eu posso ir? Até onde eu posso ter... Onde termina o meu direito? Aonde termina o meu direito. Quer dizer, então eu me penitencio muito, sabe? Eu tenho muita coisa escrita tal, né? E fica guardadinha. Às vezes eu dou uma olhada e digo, vamos tirar isso aqui, tira daqui e tal, né? Mas que dá vontade dá, porque afinal são, principalmente os bastidores, né? Do que... o que levou alguém a ser prefeito na cidade? O que foi construído? Como foi feito? O que não foi feito? Né? Eu, por exemplo, eu sou terminantemente contra o candidato que eu assessoro, que eu oriento, bater no adversário. Acho que esse não é o caminho. Não é o caminho, não é por aí. Candidato meu não bate, sabe? Eu sempre tenho essa preocupação. Candidato Apresenta propostas. Ela apresenta proposta. Agora, eu tenho que ser inteligente o suficiente, que eu digo o conjunto, claro, né? Para que eu estabeleça qual é a agenda do meu oponente, sabe? Eu tenho que colocar o meu oponente na defesa sem ele perceber e sem eu bater nele. Entendi. Entendeu? Claro. Então, é igual você analisar uma pesquisa, entendeu? Nem todos conseguem fazer a leitura correta de uma pesquisa. Porque normalmente as pessoas pegam e vão lá ver os números, né? Vamos ver quem está na frente. Vamos ver quem está na frente, não importa. Tem um candidato, a gente faz um trabalho, ele estava com um índice de rejeição muito alto. E eu estabeleci o seguinte, esquece o resto, vamos trabalhar a rejeição. Nosso desafio é diminuir a rejeição em tantos por cento até 15 de agosto. Nós já alcançamos a meta. É recente, está ainda recente, nós já alcançamos a meta. Já alcançamos. Porque as medidas tomadas e as formas como ela foi sendo trabalhada, até porque eram imagens criadas ao longo do tempo, que na verdade o cara não era mais aquilo, sabe? Aquilo tinha ficado no passado, ele já tinha construído uma situação melhor, tal, da vida dele, etc. E tal. E tu só tinha que trabalhar certo, mexer com as peças certas. Na hora Agora, certa, no se eu momento revelar certo. o que for trabalhado, quer dizer, não que isso prejudicou alguém, não é isso. Mas os meios que tu usa, as ferramentas que tu usa para trabalhar, são coisas muito interessantes que mereciam ser reveladas, A obviamente. internet mudou muito uma campanha eleitoral? Eu diria assim, o Brasil ainda, né, a internet não tem esta força que a gente possa imaginar. Agora, recentemente nós tivemos um encontro com o Diego Zodan, que é o vice-presidente do Facebook para o Brasil. Isso. Aliás, acho que na América Latina. na né? América Latina. É um cara humilde, inteligente, um grande nível. Tá? E para nós, assim, muito claro, o poder hoje das mídias digitais, ela está formando opinião, ela está influenciando, a dinâmica. Por que as pessoas estão mais antenadas hoje? Aqui, a TV é a grande líder, é a grande influenciadora, indiscutível. Disparado, qualquer pesquisa. Ainda é? Ainda é. Eu fiz uma pesquisa recente aqui, fiz uma só de mídias em Joinville, abrangendo a cidade de Joinville, que eu tenho cliente lá. Né? Impressiona a liderança do meio TV e o poder de influência dela sobre as pessoas. É inegável. Depois vem o rádio e depois vem as mídias sociais ou mídias digitais, como nós falamos, sabe? Então ela exerce, hoje as pessoas estão mais antenadas porque estão se comunicando. Experimenta chegar no aeroporto ou na rodoviária, aeroporto ou rodoviária. Observe as pessoas, se estão conversando entre elas ou se estão aqui. Todo mundo de cabecinha baixa no celular. E esta é a realidade. Né? Então, hoje eu me comunico muito mais pelas mídias digitais com os clientes do que em reunião presencial. Né? Ótimo. Amarildo, sabe que televisão tem tempo, né? Lamentavelmente o nosso acabou. Que pena. Como é que eu faço para encontrar o teu livro? Eu tenho uma página, né, um site, que é amarildopassos.com.br. Fácil. Não fácil. tem nenhuma pegadinha no nome. Amarildo, normal, Amarildo Passos com 2 S. Exatamente. Amarildo Passos, 2 S, tal, .com.br. O leitor adquire o livro. E também na Lojas Fátima. Aqui na cidade, né? E
em cada cidade que a gente está fazendo uma ação, está colocando em algum lugar também de venda, né? Bom te ver, cara. Volta sempre aqui na TV Primavera. Obrigado pela oportunidade, uma honra poder estar participando aqui, conversando com o seu público. Você que é um dos ícones do jornalismo da nossa região, você tem um domínio extraordinário na forma de se comunicar, eu sempre o admirei, não digo isso para fazer média, não é isso, é porque é fato mesmo. Obrigado. Tá? Diz uma coisa, quando é que o Flamengo ganha uma do Vasco? Olha, a última vez, o nosso Deixa pra lá que vai dar confusão. Deixa pra lá que vai dar confusão. O Sala de Entrevistas com Amarildo repete na quinta-feira, 20h30 da noite. E na próxima semana, um outro convidado. Tchau.